é jogador, fez menção propriamente do Clube Sagrada Esperança, clube este que o projetou, falou um pouco também da sua experiência como técnico, pelos clubes nacionais que passou, nomeadamente o Benfica de Luanda, onde deu os seus primeiros passos, pelo Petro de Luanda, que foi o primeiro a conquistar um título como treinador principal. Vamos tentar agora esta nova adesão do nosso convidado. Neste momento está em processamento. Pronto. E voltamos. Voltamos. Aqui ninguém nos para. E já tive que trocar de aparelho. Até porque tu está também no positivo. Sinceramente não sei, mas eu há pouco falei bem naquele aparelho, portanto, faz mal. Há pouco estava a falar bem no aparelho. Já tem eu sei que eu tenho um texto do Jogar Limpo, mas é necessário dar primazia aos nossos seguidores. Mister, há já uma pergunta do Osvaldo Moraes. Para quando estará disponível a estratégia do futebol para o próximo ciclo olímpico? Olha, é assim, nós neste momento estamos a fazer esse trabalho de recolha de informação. Precisamos depois de compilar, temos uma equipa que está a trabalhar nisso, de especialistas. Nós precisamos de conformar a agenda de trabalho e ainda por cima estamos numa fase crítica. Infelizmente a Covid veio atrapalhar de alguma forma esse processo. Eu já tinha começado este processo de visita, inclusive aos clubes, e quem me está a ouvir e sabe que eu já passei por grande parte dos clubes da província de Luanda. Eu tinha uma agenda que era a cada mês estar em 2 ou 3 províncias para constatar, para ver, porque é assim, eu podia agora estar a dizer, olha, daqui a 2, 3 meses o nosso plano estratégico está pronto, mas vou-lhe ser sincero, nem eu sei quando é que a pandemia vai terminar. Os condicionalismos da pandemia estão agora a pôr em evidência as dificuldades e as limitações que nós ainda temos. Nós temos dificuldade, e como vocês sabem, a internet é um problema terrível. Nós temos dificuldades em contactar as APFs, em contactar os clubes. Lá está, no início, quando falei da questão da estruturação e da organização, quer dos clubes, quer das APFs. Portanto, tudo isso é preciso ter em conta. E nós, de uma vez por todas, precisamos de meter, neste momento, tanto as coisas a andarem dentro da razão. Durante muitos anos nós fizemos as coisas a correr, nós tínhamos dinheiro, o dinheiro resolvia questões pontuais. Hoje não temos, é fundamental, e ainda que a gente retarde, demore na apresentação desse programa, mas nós temos consciência do que o que estamos a fazer vai ser de facto, para de uma vez por todas, encarrilarmos nesse processo. Hoje lhe dizer assim, se o programa, se o plano estratégico estará pronto dentro de 2, 3 meses, tenho dificuldades por conta do que nós estamos a viver. Mas o que nós tínhamos traçado, até porque temos estado a receber consultores, ou estávamos a receber consultores da FIFA, da CAF, e é por isso que nos últimos tempos eu me desloquei a Marrocos, onde estive a fazer essa formação e esse contacto, portanto, com essas instituições, por formas a lhes fornecer um conjunto de elementos que é para depois então também nos ajudarem com a sua experiência a reorganizar e reestruturar, portanto, o futebol em Angola. O futebol em Angola não pode ser só o jogo do final de semana do gira-bola. O futebol em Angola, para nós falarmos de crescimento, para nós falarmos de evolução, tem de necessariamente passar pelo desporto informal, tem de necessariamente passar pelo desporto nos bairros. Nós temos que devolver a competição nos bairros. Nós estamos sem clubes nos bairros, portanto, hoje um miúdo do Kazenga tem de vir até a cidade para treinar no 1º de agosto, para treinar no Petro, para treinar no Inter. Acabaram-se os clubes das comunidades. Hoje não temos um Ferrovia, não temos uma Siga, não temos... Enfim, e tudo isso vem contribuir para, portanto, este friar
do crescimento do futebol. Aliado ao facto de que, há uns anos atrás, qualquer um de nós praticava desporto na escola. Hoje tu vas a uma escola, portanto, a escola foi construída numa casa, não tem nenhum sítio, um pátio. Antigamente as escolas tinham, portanto, os ginásios, onde tu fazias a educação física, tu praticavas o futebol, o handebol, o basquetebol. Hoje nós não temos isso. Portanto, o futebol deixou de ser também uma modalidade da educação física. Então, é preciso nós olharmos para esse contexto com realismo, fazermos bem as coisas. Estamos a trabalhar. É verdade que temos agora 4 anos para pensar nos próximos Jogos Olímpicos, porque nós nesse de 2021 nós já não vamos, mas é preciso trabalhar para isso. Estamos a trabalhar. Infelizmente, volto a dizer, a Covid veio atrapalhar, mas não deixamos de trabalhar. Eu há dias fiz um post nas redes sociais onde eu dizia que, particularmente o futebol em Angola, é chegada a altura e o momento de jogarmos, ou seja, o futebol deixou de ser jogado no campo. É a altura de nós compreendermos que o jogo é na nossa cabeça. Então, é esse trabalho que estamos a fazer. E aproveito para agradecer toda uma equipa que tem estado aqui a trabalhar comigo, que de forma apaixonada contribui para que, de facto, daqui a muito breve, possamos, de facto, apresentar primeiro os elementos, o anteprojeto, para que os organismos, as instituições tenham conhecimento do que é que estamos a fazer e de como é que podemos colocar, portanto, em marcha. Mas o futebol não pode, portanto, a federação não pode andar só. A federação precisa dos clubes organizados, a federação precisa das associações organizadas e precisa das classes também, tanto quer a associação dos treinadores, quer a associação de árbitros, porque o futebol não é só tanto a bola e não é só o jogador a correr, há outros elementos. E nós temos estado a descurar isso. Quem pensa que jogar a bola nas condições em que nós hoje temos o país vai fazer crescer, está muito mal enganado. Primeiro nós temos que criar condições ótimas para que, com segurança, para que, com estabilidade, se possa fazer futebol. Vá um dia assistir um jogo do campeonato de júnior de juvenil, que nós temos estado aí a assistir, que se joga no Kazenga, que se joga em Viana, as condições dos campos e tudo mais. Se nós não alterarmos esse paradigma, dificilmente vamos ter o crescimento ou a evolução do nosso futebol. Dando sequência à questão das seleções, Miller Gomes, o futebol praticado pelas seleções de Angola recebe a influência de outras metodologias? Como é que é feito este processo? Tem de receber, portanto, tem de receber por duas razões primárias. A primeira é que há uma matriz, vamos assim dizer, do jogador angolano, aquele que está aqui, que joga na nossa realidade, no nosso contexto. Mas depois recebe qualquer seleção, portanto, recebe jogadores que vêm da diáspora, que vêm de outro tipo de trabalho, de outro tipo de metodologia. Naturalmente que sim. E quem pensar, e eu às vezes costumo ouvir pessoas dizer, expertos do futebol, de que é fundamental que em Angola se tenha uma metodologia única, é fundamental que haja um padrão. Por amor de Deus, é fundamental que toda a gente que trabalha no futebol perceba de metodologia. É diferente do que pedir que toda a gente tenha a mesma metodologia de trabalho. Porque o futebol tem variáveis, tem várias, tanto componentes, há um conjunto variado de questões que concorrem para que as metodologias sejam diferentes. Nós nunca vamos ter um treinador a vir do Brasil com a mesma metodologia de um treinador angolano. Nunca vamos ter um treinador com a metodologia, por exemplo, de Portugal, igual à metodologia do angolano. Portanto, agora, é fundamental que o treinador conheça a metodologia de trabalho, perceba da metodologia de trabalho, para que, de facto, possa fazer bem o seu trabalho. E, a partir daí, portanto, qualquer treinador consiga trabalhar com estes parâmetros, facilmente consegue trazer para a Seleção Nacional jogadores aptos para a Seleção Nacional.
Acredita que o futuro da seleção está na equipa que disputou o Mundial no Brasil? Falo propriamente dos jovens. Quem um dia pensar desta forma é porque não percebe nada de futebol. Repara que eu espero que desta seleção de sub-17, de facto, possamos ter jogadores que transitem para a seleção de sub-20. Primeiro, eu espero que desta seleção de sub-20 que esteve, por exemplo, na COSAFA, jogadores transitem para a seleção de sub-23. O que nós queremos é transformar um adolescente de 16 anos, que joga na seleção de sub-17, em um jogador grande na seleção sénior. O futebol não é isso. E há pessoas que dizem assim, não, mas o Pelé, mas o Maradona, mas o Messi com 16, 17. Quantos Pelés temos, quantos Maradonas temos, quantos Messi temos? Portanto, é fundamental que nós no futebol olhemos para o crescimento, não atropelemos etapas de crescimento, não queimemos etapas, para que de facto o jogador, quando transitar dos sub-17 para os sub-20, esteja a fazer uma transição natural. Agora, se me disser assim, é provável ou não que mais jogadores desta seleção de sub-17 possam fazer parte um dia da seleção sénior? É claro que sim, por várias razões, mas por uma razão objetiva, é que são jogadores que vêm de competições extremamente evoluídas. Estamos a falar de um CAN, estamos a falar do Mundial, estamos a falar de jogadores que hoje já conhecem contextos completamente diferentes. E obviamente que o seu crescimento ele está muito mais alicerçado nessa estrutura. Agora, ninguém sabe o dia da manhã, ninguém nos garante que aqueles que foram os melhores jogadores da seleção de sub-17 venham a ser de facto os melhores na seleção principal um dia. Temos cá uma questão da Lene Kena, mas frisar aqui que vai ser respondida mais lá para a frente, porque é uma questão que converge com uma outra que temos cá no guião do nosso Jogar Limpo. Dando continuidade, Miller Gomes, como vê o nosso Girabola? O nosso Girabola, olha, posso lhe dizer, até porque já estive envolvido de forma direta, continuo envolvido hoje de forma indireta, podemos assim dizer, mas de há uns anos a essa parte, nos últimos 3 anos, o futebol, e eu não estou a falar da qualidade do jogador, eu estou a falar do futebol. O futebol teve uma regressão tremenda, mas vamos colocar as coisas da melhor maneira para que se perceba. Mas se dependesse de si, o que mudaria? O que mudaria? O que eu vou dizer agora vai perceber porque é que eu fiz essa introdução e se calhar já não me vai colocar a questão da forma como me colocou. Repara, de há 3 anos atrás, Angola, o país, entrou ou não em regressão? Entrou. Nós, neste momento, a crise que assola o país atingiu todas as esferas, todas as áreas. Sabe qual é a diferença? É que o futebol, ele é exposto, tem uma grande exposição. E como tem uma grande exposição e é o ópio do povo, portanto as pessoas não compreendem o fenómeno. E nós continuamos ainda a olhar para o jogo do Barcelona-Real Madrid, de um contexto completamente diferente, e fazemos analogias com o nosso futebol. As condições que hoje um atleta de futebol tem, e posso lhe dizer, porque convivo com todos eles, hoje, estes miúdos, estes meninos, estes jogadores de futebol que hoje fazem o campeonato nacional, o campeonato da segunda divisão, os campeonatos jovens, são verdadeiros heróis. Há pouco falei dos dirigentes, mas eu falo ainda mais para estes jovens, porque as condições pioraram 30%, 40%, 50%. Pioraram, para pior, quando nos outros países já foi o contrário. Portanto, há uma melhoria. Nós não temos os campos, não temos transportes públicos, nós não temos condições de saúde. Portanto, você sabe quantas vezes um atleta adoece de paludismo?
Quantas vezes o atleta sai de uma lesão e não tem recuperação porque nós não temos meios nem métodos de recuperação? Portanto, obviamente que não podemos ter um futebol melhor. É difícil assumir isso. Eu estou no papel, portanto, de diretor técnico. Hoje, muito mais por dentro destas questões e com alguma mágoa, percebo que se nós não olharmos para o futebol tal como olhamos para as outras áreas, se só olharmos para o futebol com a emoção do final de semana, obviamente que vamos continuar a pensar de que o futebol está a dar passos para trás, mas não. O futebol neste momento está no contexto, está contextualizado ao país. Mas, como é natural, assim como as outras áreas, assim como e nós vimos todas as vezes, o Executivo, o Presidente da República nomeia, faz, troca para tentar melhorar, é o que está a acontecer com o nosso futebol. Todos os dias, tentar fazer as coisas para melhorar. Mas as coisas não estão fáceis. Tu para fazeres um trabalho para ir a Benguela, tu para ires ao Is, para ires a Malange, como é que tu fazes? As estradas funcionam? Um jogo, há equipas que levam 14 horas para sair de uma província para outra. Andam de comboio. Vocês conhecem as condições em que os comboios andam, o tempo que faz. Portanto, como é que é possível uma equipa que está em Calulo para vir jogar a Cabinda, tem que sair de Calulo para Luanda, de Luanda para Cabinda? Portanto, tudo isso concorre para que, obviamente, nós não tenhamos boa qualidade. É preciso, e agora vou responder àquela sua questão, o que é que eu faria? Nós temos que olhar para as condições sociais. Se olharmos para as condições sociais destes miúdos, obviamente que vamos ter uma melhoria da qualidade. Quando começamos a ter melhoria da qualidade, vamos devolver a assistência aos campos. Os jogos na televisão terão, obviamente, maior qualidade e, com melhores condições, mais praticantes vêm. Quando vêm mais praticantes, mais qualidade teremos. Portanto, é criar condições para que, de facto, o futebol possa... E quando falo do futebol, falo do desporto no geral. Portanto, as outras modalidades estão a pagar a mesma fatura. Repara como é que o basquetebol está, o que é que o basquetebol está a viver. Repara o que é que o handebol está a viver. Benguela já foi uma grande praça, portanto, formadora de handebol feminino. Hoje já não é. Portanto, as melhores jogadoras dessas províncias vêm jogar aonde? No 1º de agosto e no Petro. Só temos 2 clubes. No futebol é igual. Quantos clubes nós temos? 1º de agosto, Petro, e depois separamos todo o resto. Sagrada Esperança, Inter e Bravos do Maqui. Depois separamos ainda todo o resto. E depois temos aqueles clubes que nós não sabemos como é que vai ser a vida deles quando terminar a Covid-19. Portanto, o futebol está contextualizado à nossa realidade. Há um grande déficit realmente à primeira divisão. E o que tem a dizer sobre a segunda liga? Parece mais esquecida do que uma outra coisa. Lá está. Se esta primeira liga, que é aquele campeonato que tem visibilidade, que toda a gente quer estar, porque toda a gente só quer estar na primeira divisão. Repara que há clubes que se calhar nasceram a coisa de 3, 4 anos atrás. O primeiro objetivo do dirigente é vir para o Girabola. Às vezes nem tem escalões de formação, que é uma premissa para o clube estar no Girabola. E inventam um número tanto de crianças a treinar, registram como jogadores, portanto como equipas da formação. Mas se eu, diretor técnico, um dia for fazer uma visita a uma província, eu vou constatar que, obviamente, se calhar, das equipas que estão no Girabola, 6 ou 7 têm escalão de formação. Portanto, mas isso é a nossa realidade. Temos que condescender, porque senão não haveria campeonato, mas é fundamental que quem trabalha para o futebol olhe de facto para estas questões, porque, a não ser assim, vamos continuar a ter uma segunda divisão. Eu não posso aceitar que em Luanda não haja um campeonato provincial de facto. Nós temos neste momento em Luanda um número elevado de jogadores sem clube. E quando falo de Luanda, falo também de outras províncias. Acabaram-se os clubes. Onde é que estão os clubes comunitários? Volto a dizer. Onde é que estão os campeonatos de reserva? Onde é que estão os campeonatos da segunda divisão? A segunda divisão começa com 12 equipas, termina com 6. Porque a meio da competição, uma desiste no início, a outra desiste no meio, depois 2 desistem quando sabem que já não vão se qualificar. Ou seja,
estamos todos a pensar gira-bola. E enquanto continuamos a pensar que o futebol é gira-bola, portanto, o desenvolvimento vai continuar a retardar. Há uma frase que eu digo sempre, enquanto dou formação aos meus tanto colegas, formação de treinadores, quando falo com a mídia e tudo mais, nós, e temos que aceitar isso, nós estamos distantes de todas as metas, até mesmo da meta de partida. Nós ainda estamos à procura do caminho para chegar à meta de partida para começar. Não quer dizer que a gente esteja parado, nós até estamos a andar, mas ainda estamos a tatear onde é que é verdadeiramente o começo para arrancarmos essa corrida, que não é de sprint, não é de flecha, portanto, é uma competição de resistência. Manuel Gomes, eu farei de seguida uma pergunta meio que retórica. Cá em Angola temos bons treinadores, questiono porquê. Muitas das vezes, digo, federações e clubes optam por treinadores internacionais ou fora de Angola, descartando os nacionais e fazendo uma avaliação. Normalmente essas contratações requer um custo dispendioso, ou seja, um valor elevado que se poderia até adotar a um técnico nacional. Mas por que é assim, o porquê que contratam treinadores estrangeiros é uma pergunta que deve ser feita aos dirigentes dos clubes que contratam. A pergunta que me fez, nós temos treinadores competentes? Claramente que temos. Claramente que temos. Aliás, se estivermos a falar que competência seja sinônimo, atenção, se estivermos a falar que competência seja sinônimo de resultado, portanto, ganhar o gira-bola, título, se estivermos a falar disso, então nós os angolanos somos os melhores, porque o número de treinadores angolanos que ganhou o gira-bola, desde que o gira-bola começou até hoje, é superior ao número de treinadores estrangeiros e todos os anos nós temos treinadores estrangeiros em Angola. Portanto, se partirmos do princípio que competência é título ao mais alto nível, então, neste quesito, nós temos treinadores extremamente competentes. Se partirmos do princípio de que competência tem a ver com organização, com conhecimento de facto, com um trabalho de profundidade, aí sim, nós temos também treinadores com limitações. Mas a quantidade de treinadores que temos e que estão no gira-bola, com competências e com qualificação, são de longe superior àqueles que têm, portanto, fraca qualificação. O que qualifica um treinador, na verdade, é a sua experiência. Obviamente que começa num processo de formação, porque não há treinador nenhum, eu comecei aos 30 anos, mas a experiência que eu tive quando comecei, porque eu saí de adjunto para treinador principal, mas a experiência que tinha quando comecei, naturalmente que não é a experiência de hoje. Hoje vejo as coisas numa perspectiva diferente. Hoje, quando fui beber experiência de outros treinadores, mas o que eu costumo dizer é que o treinador, e essa é a minha particularidade, não sei os outros se assim o são, as minhas maiores experiências são vivenciadas, são ganhas com os jogadores. Portanto, eu já estive com José Mourinho, já estive com Ferguson, já estive com Jorge Jesus, enfim, a fazer estágios. Mas não foram eles que me transmitiram de facto, a experiência para o meu campeonato. Não foram. Porque eu fui beber um know-how, um conhecimento qualquer que me trouxesse para o futebol, mas depois a minha realidade, quem me dá de facto essa experiência são os jogadores. Que tipo de jogador eu encontro no Petro do Ambo? A resposta que eles me derem é que vai fazer eu crescer, é que vai fazer eu, portanto, potenciar eles. E é essa experiência que nós, os treinadores, às vezes, temos dificuldade em absorver. Nós olhamos para o jogador na perspectiva do que ele faz o que eu quero só, mas o treinador tem que olhar com uma perspectiva mais holística. Portanto, eu transmito, mas eu também tenho de receber. Respondendo à tua questão, objetivamente, temos treinadores competentes,
Mas, obviamente, temos treinadores não qualificados também, tal como os estrangeiros também costumam haver treinadores menos qualificados do que os treinadores nacionais. A questão das políticas de contratação é um problema de quem contrata. Miller Gomes, sobre a sua experiência como instrutor da Confederação Africana de Futebol, propriamente a CAF, como contextualiza o futebol africano? Quais os pontos a melhorar para que o nível competitivo possa ser equiparado ao europeu? Olha, nós vivemos um problema muito grande em África. Primeiro é a própria dimensão do continente. As pessoas às vezes não fazem essa leitura, mas África e cada país em África tem uma dimensão também muito grande. Depois, os melhores jogadores da África, na maior parte das vezes, estão a competir em campeonatos fora da África. As seleções têm dificuldades, porque o jogador africano, quando vai para a Europa, encontra um tipo de organização, encontra um tipo de condições, e naturalmente, e somos humanos, temos que perceber isso. Se eu for viver 10 anos no Brasil, quando eu regressar a Angola, eu primeiro começo um processo de readaptação. E a seleção nacional não tem tempo de carência, não tem como fazer readaptação. Portanto, às vezes pagamos um bocado caro isso. Depois, tem a ver com as políticas mesmo que cada país traça. Nós não temos planos, tirando 4 ou 5 países aqui em África, e estamos a falar, por exemplo, da África do Sul, que têm políticas bem definidas, que estão alinhadas com as políticas de Estado. A Gana tem algumas políticas que estão alinhadas com a política de Estado. O Egito, sobretudo aquela parte do Magreb, tem políticas que estão... Eu agora, quando fui a Marrocos, só para dar aqui um exemplo, a Federação Marroquina tem um centro de treinamentos. Neste centro de treinamentos tem 8 campos de futebol, tem 4 piscinas, tem um campo coberto, tem hotel para albergar 8 seleções ao mesmo tempo. Portanto, tudo isto é crescimento, isto é desenvolvimento. Quando tu vens para Angola, onde para o país fazer um treino da seleção nacional, tens que pedir favor ao campo para treinar, tens que pagar aqui e ali. Quando para fazeres um jogo, enfim, tudo isso concorre para que, de facto, o desenvolvimento em África tenha esse impacto negativo. É fundamental que olhemos para as políticas, mas lá está, volto a dizer, as condições e, sobretudo, de quem dirige, as condições sociais são determinantes para que, obviamente, se comece a mudar esse quadro. Vai levar tempo, mas espero que, de uma vez por todas, a África possa realmente dar um passo em frente. Nós continuamos a pensar muito no eu africano, nós somos muito egocêntricos, nós dificilmente conseguimos traçar planos a longo prazo, porque temos na cabeça de que, não, se eu traçar esse plano, os resultados já não sou eu que vou, portanto, colher, e temos essas limitações, nós não pensamos nas gerações vindouras, temos dificuldades. Miller Gomes, vamos agora falar um pouco de conquistas, descontrair um pouco, porque outrora os assuntos realmente foram profundos, tratando de uma análise daquilo que é a minha vida todos os dias. E também, pronto, o futebol nacional e também continental. Campeão nacional pelo Recreativo de Libola em 2014, da Taça de Angola e Supertaça em 2012 pelo Petro de Luanda. Viu-se um técnico realizado ou faltou mais uma conquista? É assim, não é possível nós nos realizarmos no futebol. Não é possível. Nós no futebol temos êxitos. Os êxitos são aquelas conquistas pontuais. O nosso sucesso no futebol ele é efêmero. Portanto, hoje é uma conquista
e no dia seguinte essa conquista já não vale porque já tem um jogo a competir e se fores eliminado, essa conquista praticamente já não tem quase valor nenhum. Mas volto a dizer, as conquistas nos dão naturalmente um background muito grande, porque permitem que tu enquanto treinador consigas fazer uma avaliação do teu percurso, permite com que consigas fazer a destrinça dos teus objetivos e dos objetivos do clube, e foi o que aconteceu comigo, portanto, mas lá está, é como tudo, nós os treinadores, e no futebol é assim, quando nós ganhamos a vitória é de todos, e eu partilho sempre essa vitória com todos, mas quando nós perdemos, a derrota é do treinador. E eu no Petro de Luanda tive um grupo de trabalho extraordinário, fenomenal. Jogadores que olharam para o Miller como verdadeiramente o líder daquele balneário. E tinha jogadores com experiências ao mais alto nível. Portanto, estou a falar, por exemplo, de um Flávio, estou a falar de um Love Cabungula. Portanto, jogadores que de um profissionalismo extremo. Portanto, tinha jogadores que o querer, tinha jogadores que aquele lado não é, o lado volitivo deles era extremamente desenvolvido. Estou a falar, por exemplo, do Job, estou a falar, por exemplo, do Bastos, estou a falar do Mabiná e outros. Depois tinha uma legião de miúdos, que entre aspas, que o Edi Afonso, como é que ele se chama? Agora esquece-me, o miúdo lateral direito, portanto, o Mira, o Diógenes, o Fuki. Portanto, havia ali um conjunto de gerações que coabitavam num balneário extraordinário, portanto, e digo-lhe, foram eles os responsáveis pelos dois êxitos. E depois tivemos uma coisa brilhante no Petro. O nosso balneário era tão forte, nós ficámos 11 jogos sem sofrer qualquer golo. Portanto, e todas as vezes no nosso treino, aquela pressão de não perder a bola, a pressão da interajuda, portanto, estava presente. Os treinos eram intensos, mas no limite, mas sempre numa perspectiva do respeito, da compreensão, apesar de todos quererem, portanto, jogar. No Petro de Luanda tive esse balneário extraordinário e, portanto, eles responderam. No Libolo, eu tive a felicidade de ter tempo para montar a estrutura. Quando eu fui para o Libolo tinha sido campeão em 2011 e 2012, bicampeão com o professor Zé Camaral, e quando vou para o Libolo em 2013, a meio da época, portanto o Libolo estava em 9º lugar. Repara, uma equipa que vem de campeão 2 anos, naquele ano está... E eu apanho uma equipa, portanto, fragilizada, apesar de estar na Liga dos Campeões, fomos à fase de grupos, mas internamente nós estávamos muito mal. E eu tive tempo, felizmente, e a direção compreendeu, tive tempo de preparar, naquele último terço do campeonato, preparar a época seguinte. Fomos fazer um estágio também maravilhoso, e tive também no Libolo jogadores extraordinários que acompanharam, portanto, aquele processo e que permitiram e que acreditaram nas minhas ideias, naquilo que levei para o Recreativo do Libolo. Nós mensuramos, acredita isso, nós quando começamos o campeonato no Libolo, nós mensuramos, nós definimos quantos pontos nós queríamos obter no final do campeonato. Nós traçamos metas a atingir, definimos o campeonato em vários ciclos e em várias fases. Determinados ciclos nós tínhamos que ter X pontos, determinadas fases tínhamos X pontos. E aquilo era milimetricamente acautelado. Portanto, sabíamos quando é que estávamos em déficit de pontos, sabíamos quando é que estávamos com pontuação suficiente para qualquer resultado menos positivo. O que é certo é que terminamos também o campeonato
À semelhança do Petro, ficámos 11 jogos sem sofrer golo, nós terminamos a primeira volta toda e só sofremos 4 golos. Portanto, trouxemos uma cultura para o clube do Libolo que fez com que tivesse uma estabilidade tremenda e depois a segunda volta foi tão somente gerir o campeonato. Portanto, esses títulos, eles têm de estar repartidos por todos. Jogadores, treinadores, direção e, acima de tudo, e um agradecimento muito especial a uma claque do Libolo, e no Petro também, como é natural, mas os adeptos foram sempre extraordinários comigo, nos melhores e nos piores momentos. As conquistas não param por aqui, Émiler Gomes. Foi o primeiro selecionador nacional a qualificar a Seleção Nacional Feminina de Futebol a um CAN, propriamente na Nigéria em 2006. Qual é 2002. A sensação? Foi 2000, tem um aqui foi em 2006. Foi em 2002. Não, foi em 2002. Nós qualificámos-nos para o CAN da Nigéria. Eliminamos a seleção que tinha sido campeã o ano anterior, que era a República do Congo. Eliminamos em casa deles, portanto, o jogo da segunda mão. Um jogo extraordinário também. E deixa-me dar aqui um alô muito grande às jogadoras extraordinárias naquele campeonato, como a Guigui, como a Keia, a Fatinha. Enfim, olha, a Ju, a guarda-redes, a Irene. Portanto, foi uma seleção, posso considerar, foi a seleção de ouro feminina. Sem desprimor para aquele primeiro leque da seleção feminina, do tempo da Sónia, do tempo da Dix, do tempo da Bela Almeida. Estas foram as pioneiras do futebol feminino, realmente, a Guigui também, a Nadi, mas depois houve uma segunda geração que de facto trilhou caminhos e fez presenças extraordinárias. Realmente fui o primeiro treinador a levar uma seleção feminina a um CAN, mas lá está, eu que disse, os nossos títulos são efêmeros, aquilo já passou. Eu gostaria de voltar a ganhar outros títulos, e isso é que faz parte, portanto, da vida do treinador. Já vamos chegar aí, porque até estamos prestes mesmo já no fim, mas temos aqui uma questão do nosso seguidor João Gomes Ferreira. Questiona o que falta para todos os angolanos estarem alinhados para colocarem o futebol no caminho certo. O que falta, não percebi, desculpa. O que falta para todos os angolanos estarem alinhados para colocarem o futebol no caminho certo? Acredito que esta questão surge na explicação com relação às condições sociais em que deveria se apostar mais. Sim. Para assim, uma qualidade no nosso futebol. Primeiro é uma questão de consciencialização. Nós temos que perceber que o desporto, e o futebol, tal como todas as outras áreas, precisam de organização, precisam de estabilidade. E o futebol, eu vou repetir mais uma vez, o futebol, pelo facto de ter essa exposição, o mais pequeno dos defeitos é visível aos olhos de todos. Sabe quantas carteiras estão em falta nas escolas? Sabe quantas casas de banho não têm, tanto faltam nas escolas? Na saúde, sabe quantas, como é que se chama, maternidades, que condições? Só que o Ministério da Saúde são coisas muito sensíveis. A saúde, a educação, sobretudo estas, como são muito sensíveis e são políticas e não são narradas na rádio nem na televisão, todos os dias acontecem coisas e estamos assim.
o futebol é emoção. E o que eu costumo dizer é preciso que nós que estamos no futebol não percamos a emoção, mas não deixemos que a emoção se sobreponha à razão. Portanto, nós temos que olhar para a razão da construção desse processo de crescimento. Passa pela nossa consciencialização. A consciencialização vai nos levar a refletir o que é o correto e o que é o errado. Quando você é um administrador, vai para uma comuna e o primeiro espaço que encontra é para erguer, sei lá, uma casa, de uma lanchonete, ou seja o que for, retiras um campo, portanto, está a condicionar o desenvolvimento do futebol. Dou-lhe um exemplo. Eu vivia no Prenda. Em frente à minha casa nós tínhamos um largo que era o largo das nossas atividades lúdicas, para o desporto comunitário. Ao lado foi construída uma escola. Nós até levantávamos a possibilidade desse largo contribuir com a escola, fazermos um aproveitamento para a educação física e tudo mais. Mas não foi. A escola não usa o largo é usado para outros fins e, portanto, o desporto e a educação não tiram partido de um bem comum. Tudo isso, e estamos a falar de coisas pequenas, em dimensão maior, naturalmente que depois é uma bola de neve. Então a resposta é essa. Passa primeiro pela nossa consciencialização e percebermos que a boa governação também passa por entender os fenómenos do futebol. E entender os fenómenos do futebol é ter conhecimento de facto. Não é entender com o coração, é entender com a cabeça. Temos poucos minutos, acho que mais uns 6 aproximadamente, Miller Gomes. Há ainda algumas questões, mas vamos dar primazia às principais e, claro, não é? Demos também prioridade aos nossos seguidores. Aos 50 anos, ainda há interesse em voltar a exercer as funções de técnico nacional, quiçá de um clube fora de Angola. É uma questão até que vai coadunar com a Dalene Kena sobre em treinar um clube português. É assim, eu sou treinador de futebol a desempenhar as funções de diretor técnico, porque para ser diretor técnico há determinados requisitos e um deles é ser, portanto, treinador. Esse é um dos requisitos e naturalmente que há outros, não é? Eu sou instrutor da CAF, eu sou treinador para o resto da vida. Por isso é que quando a formação lá fora eu vou fazer a formação, não só de instrutor, mas também de treinador. Portanto, neste momento, e foi uma decisão tomada em consciência, porque entendo que o contributo que eu tenho estado a dar no futebol, entendo que ele era muito redutor. Ou seja, ganhar ao final de semana um jogo, ganhar um campeonato nacional, daqui a 10 anos, quando eu mais precisar do bem maior do futebol, não vou ter porque nós não estamos a trabalhar para isso, nós não estamos a produzir nada. Então, eu tomei uma decisão que é fazer um desvio estratégico na minha carreira, entrar para este campo que é procurar ajudar no desenvolvimento do futebol, para garantir que as outras gerações, quer a nível de treinadores, porque nós, por exemplo, não temos instrutores, nós temos poucos treinadores qualificados, reconhecidos pela CAF, e países que não têm, portanto, pessoas alinhadas com a CAF, que não têm pessoas, por exemplo, como é o meu caso, que estou no grupo de estudo da CAF, que possam influenciar, por exemplo, em alguns momentos, a entrada de outros, como foi há bem pouco tempo, levei 2 técnicos para uma formação da FIFA, o professor David Dias e o Sousa Garcia. Portanto, trazer mais valia, mais know-how para o futebol, porque o futebol só vai crescer com isso. Nós temos muitas limitações, os nossos treinadores são treinadores que vêm da experiência, da prática, ex-jogadores,
que não adquiriram um conhecimento mais multifacético, mais lateralizado, muito focado no jogo. Mas hoje o treinador atual é muito mais do que isso. Aliás, já quem diz que se você só entende de futebol, então nem de futebol entendes. Portanto, nós já temos que entender outras coisas e é essa a recomendação que a gente tem vindo a fazer. Portanto, formem-se, é fundamental estudar. Deixamos de ter o INEF, treinadores a fazerem a formação, portanto, das ciências do desporto. E esse contributo, esse legado que eu quero deixar, portanto, um dia. Mas nestes próximos 3, 4 anos, se as coisas correrem bem, é isso que eu quero fazer, é permitir que haja, de facto, uma estruturação do nosso futebol para que, no futuro, o crescimento, o desenvolvimento seja com o alinhamento daquilo que são os programas internacionais. Já para finalizar, porque o tempo é escasso, urge, Gomes. Serão 3 em 1. 2 palavras significativas para si ou que significam para a sua vida. Futebol e família. Sabemos que, além de ser amante do desporto, tem uma inclinação por literatura. Fechando ou finalizando já esta pergunta, como é que surge esta veia poética e se de facto de tudo quanto nós abordamos cá, desde a vertente mais profissional e terminando agora com a pessoal, se sente um homem abençoado? Vou começar pelo fim. Eu sinto-me abençoado primeiro pela família que tenho, minha esposa, meus filhos, e aquela família da qual eu faço parte como é que se diz, da raiz, não é? Portanto, da árvore genealógica, os meus pais, os meus irmãos e tudo o resto. Sinto-me abençoado, porque temos muita união, estamos sempre próximos uns dos outros. A minha principal assistente, o meu treinador adjunto principal é a minha esposa, eu digo sempre isso. Depois é que estão os outros treinadores. Por esse lado eu sinto-me abençoado. Sinto-me abençoado porque entendo que o mundo envolvente olha para mim nessa perspectiva de uma pessoa comprometida com a causa, e sou comprometido com a causa, e um desses comprometimentos é esse. Eu neste momento estou na Federação Angolana de Futebol a falar consigo, a dar essa entrevista, porque razões não só técnicas, mas profissionais e operacionais. Portanto, estou comprometido com essa causa que é o futebol. Depois, qual era a primeira? Porque eu comecei pelo fim. Qual foi a primeira parte da pergunta? Houve aqui um corte. Já respondeu até relativo ao ser abençoado. Qual é a primeira parte da pergunta agora? Família e futebol, qual o significado? E propriamente sobre essa vertente poética, visto que é amante de desporto e são partes muito distintas. Só temos mais 2 minutos, Mitzer. Sim, a minha veia poética tem, não sei, sinceramente não sei. Sempre gostei de escrever, eu sempre fui um aluno muito virado para a escrita. Não sei, sinceramente. Eu já tive um jornal moral comunitário, mas não sei de onde é que saiu. Tal como não sei como é que essa veia futebolística saiu, porque nem o meu pai nem a minha mãe uma vez jogaram futebol na vida, portanto não faço ideia. É o desenvolvimento do intelecto, sei lá, se calhar é por gostar muito da leitura também. Família, os meus jogadores são sempre a extensão da minha família, em qualquer clube onde vou. Eu olho cada jogador como um membro da minha família, portanto, há esse casamento sempre. Fica também aqui o elogio do Osvaldo Moraes, a agradecer e a elogiar também o trabalho que tem desenvolvido o Mister. Ficam aqui também os comentários do Francisco Cruz, sobre tudo quanto disse, foi mesmo, na verdade, um contributo através da informação partilhada aqui através do canal Sete Sport Notícias. Praticamente já estamos mesmo no fim. Agradecer em nome da família Sete Sport Notícias
a esta disponibilidade de poder interagir conosco, partilhar sobre a sua carreira, esse percurso profissional, aspirações, sua análise e avaliação relativo ao futebol nacional e também africano, Mr. Miller Gomes. Olha, muito obrigado a todos os que nos seguiram, que nos acompanharam e tornaram-se fiéis. Peço desculpas pelas questões técnicas iniciais. A ti, Tatiana, muito obrigado. A Sete Sports Notícias, agradeço o convite e espero ter correspondido à expectativa, portanto, no programa. Com certeza. A minha família, naturalmente que a minha família, a minha esposa e os meus filhos estão a assistir, com certeza, penso eu. Portanto, um beijinho muito grande. Podemos ver aí o Gomes, o último nome Gomes, pronto, acredito que já está tudo ligado, interligado. Pronto, agradecer mesmo mais uma vez, sucessos, muito sucesso mesmo. Temos o seu grande contributo ao futebol nacional. E esperamos nos ver em outras eventualidades ou ocasiões. Obrigado mais uma vez, beijinhos. As sobrinhas que estão aí estão a acompanhar. Muito obrigado. Beijo. Tá. Bom, assim, o nosso por notícias, a interação da recomendações de manter o distanciamento social, não é? Manter o distanciamento social e acatar, não é? Com as medidas de prevenção na luta contra a Covid-19. Viva o desporto, bem haja mesmo uma melhor qualidade e assim que nós devemos estar otimistas a uma melhor desenvoltura ao nosso desporto, propriamente ao futebol nacional, aqui dito e partilhado então com o nosso diretor técnico da Federação Angolana de Futebol.